Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos paroquianos e paroquianas. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, com alegria, levando as mensagens do Evangelho no dia a dia. Estamos iniciando as reflexões da 18ª semana do Tempo Comum. E hoje, meus caros irmãos e irmãs, dia 7 de agosto, a gente reza, a gente reflete a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 14, versículos de 13 até 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, e então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Importante destacar nesse evangelho desta segunda-feira, caros irmãos e irmãs, que ele nos apresenta Jesus como que se fosse o novo Moisés no deserto, no meio de uma multidão cansada, faminta, doente. O que fez Jesus? Jesus, primeiro, ao perceber essa grande multidão, Jesus sentiu compaixão. Sentiu compaixão por eles, curou os que estavam doentes. Por quê? Porque essa multidão ela sente dificuldades em seguir o Messias. Mas é dele que se espera tudo, incluindo, a gente pode dizer, a libertação, a vida em dignidade. E Jesus corresponde aos seus anseios de mundo eficaz e também milagroso. Mas os sinais que são realizados, tal como sua pessoa, devem ser acolhidos, obviamente, na fé. Esse é o início, é o princípio de tudo, fé. O gesto, então, caros irmãos e irmãs, de Jesus, é um convite para a gente. Primeiro, o convite para a partilha. Primeiro, como um gesto de nos libertar do egoísmo, para olhar o outro, e também suas necessidades, e termos esse mesmo sentimento de Jesus, compaixão. Por que isso é importante, esse olhar e esse sentimento? Porque a compaixão, ela nos conduz a sermos dom e sermos partilha. Nós não podemos, no mundo de hoje, fazer e termos as mesmas atitudes dos discípulos, que queriam dispensar a multidão para que se virassem. O nosso papel enquanto igreja é exatamente essa perspectiva de acolher e de nós ajudar, nos sentindo compassivos, de nós fazermos todo o esforço possível para ajudá-los, para curá-los, para dar a vida e vida plena para cada pessoa, para cada ser humano. Seguindo o nosso itinerário, caros irmãos e irmãs, na terça-feira, dia 8 de agosto, nós vamos então rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 até 36.
Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." E então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. E então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Esse evangelho é muito interessante nessa perspectiva da dinâmica da fé, do crer, do não ter medo, quando a gente está com Jesus. Primeiro, é importante dizer que os sinais de Jesus, eles se multiplicam. Antes, com poucos pães e peixes, como vimos no evangelho da segunda-feira, ele sacia a fome de muita gente, que estava faminta. Agora, o evangelho nos apresenta que Jesus caminha sobre as águas em direção à barca dos discípulos. Eu quero chamar a atenção para uns elementos que se fazem presentes neste trecho do evangelho. Primeiro, porque a perspectiva bíblica sempre, quando se diz entrar na barca e ir para outra região, e dentro dessa travessia, você se defronta com a tempestade, com os ventos contrários. Na perspectiva bíblica e teológica, sempre se diz que aqui há aquele desejo das primeiras comunidades de irem para outras regiões onde o Evangelho, onde o Cristo ainda não é conhecido, mas que nesse processo de evangelização se encontram os ventos contrários, ou seja, pessoas, situações assim, onde que não abrem o seu coração para a acolhida do Evangelho. Ou seja, o ambiente ele se torna um ambiente contrário à evangelização. Ora, o Evangelho ele nos coloca uma situação importante. Jesus ele diz, diante das situações que nós deparamos na evangelização, diante dos ventos contrários, dos maus tempos, que nós devemos ter coragem, não ter medo, porque Jesus, Deus, estará sempre conosco. Não nos desampara diante das dificuldades e mesmo diante das fragilidades que possamos vir a ter no nosso processo de evangelização. O importante é que nós, não sejamos como os discípulos ou como Pedro. Não podemos ser fracos na fé. Pelo contrário, o mundo, os ambientes onde nós estivermos exigem de nós maturidade na nossa fé. Uma fé forte, uma fé fortalecida, para que nós, diante dessa travessia, nesse mundo que nós nos encontramos, nós possamos dar o autêntico testemunho do Evangelho, o autêntico testemunho da fé cristã. Quando a gente tem isso, quando a gente tem a certeza de que Cristo está conosco, Ele caminha conosco, mesmo diante das adversidades, o nosso coração estará em paz. A paz, para que isso tudo seja possível, tornar a nossa missão sempre mais fecunda.
E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 9 de agosto, nós vamos rezar e vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 15, versículos de 21 até 28. Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, disse Jesus: Mulher, grande é a tua fé. Seja feita como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Esse trecho do Evangelho da quarta-feira tem detalhes muito importantes. A mulher cananeia, de que nos relata o texto, ela é designada no Evangelho de Marcos como a mulher sírio-fenícia. Mesmo tanto Mateus como Marcos, eles querem dizer que se trata de uma mulher pagã, que não é judia. E a cena, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, literário, ela está construída num esquema pedido, a mulher que pede, e de um lado parece a recusa de Jesus, a indiferença de Jesus. Num crescendo, que partindo do silêncio de Jesus, a primeira interpretação da mulher, interpelação melhor, continua com a referência à sua missão, que teria por alvo unicamente o povo judeu, e que culmina com a distinção brutal entre filhos e cachorrinhos. Aqui eu quero chamar a atenção. No primeiro momento, e talvez até isso seja a concepção ainda de Jesus e mesmo dos discípulos, de que há uma primeira compreensão de que a missão ela é destinada somente para o povo de Israel. Tanto é que a gente pode interpretar isso a partir da resposta de Jesus. Fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Os cachorrinhos, do qual faz menção o Evangelho, ela é menção exatamente aquilo que, vamos dizer assim, a compreensão que se tinha dos pagãos. Os pagãos eram chamados cachorros, os que estavam lá. Ora, esse Evangelho é muito importante porque a partir da interpelação da mulher, parece-me que ela consegue abrir os olhos e a mente de Jesus, para que o próprio Jesus não ficasse, assim, fechados a essa mentalidade de que a sua missão ela está destinada somente ao povo de Israel, mas que a sua missão como porta-voz, como instrumento de Deus, com seus milagres, com suas curas, essa missão ela tem que ser direcionada, tem que ser levada a todos os povos. No caso aqui, na figura da mulher cananeia, uma mulher pagã. Ora, isso é muito importante porque quando Jesus ouve os gritos, a interpelação da mulher para que pelo seu poder ele pudesse libertar sua filha, Jesus, no primeiro momento, pela resposta, parece não dar ouvidos a ela. Os discípulos fazem um apelo, intercedem, atendem ela. Pelo diálogo forte que é travado com a mulher, fica essa impressão de que Jesus queria, sim, pode ser, testar a qualidade da fé da mulher. E Jesus ele se dá conta de que a mulher cananeia, aquela que era tida por pagã, Jesus ele se dá conta de que ela portava uma fé profunda. Jesus comprova isso
a partir da interpelação: Senhor, socorre-me, eu te imploro. Então Jesus se dá conta de que a fé ela não é só concedida aos israelitas, mas todos são sujeitos portadores de fé. E sendo sujeitos portadores de fé, merecem atenção, merecem o cuidado, merecem ser acolhidos. É disso que Jesus se dá conta. Então, tanto Mateus, o evangelista Mateus que lemos, como Marcos, coincidem em que a missão de Jesus, sim, no primeiro momento, a sua missão, o seu ministério, se limitou ao povo judeu, aos israelitas. Mas também ambos, os evangelistas, bastam vocês lerem com muita atenção, ambos, nesse caso, também abrem como que se fosse uma exceção. E para Mateus, a razão da exceção foi a grande fé desta mulher, o que Marcos não relata. O encontro entre Jesus e a mulher cananeia, enfim, anuncia de qualquer forma e já realiza o encontro entre a salvação e o mundo pagão. Entre o encontro da fé cristã, do cristianismo e o mundo pagão. Sem negar a escolha preferencial de Israel, obviamente, a missão salvífica de Jesus ela começa a se dirigir então para todos os povos. Penso que a luta que a mulher cananeia trava com Jesus para alcançar aquilo que ela pede é um exemplo concreto para cada um de nós daquilo que Jesus mandou. Pedi, procurai, batei e vai se abrir a porta. Creio que aqui está para nós também, de pedir, de a gente procurar, de a gente pedir o socorro, que as portas se abrem. Com esta reflexão, caros irmãos e irmãs, a gente conclui o itinerário desta primeira parte da 18ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar neste mesmo horário, na quinta-feira. Eu desejo a cada um de vocês uma abençoada semana e que Santo Antônio sempre esteja com cada um de vocês. Paz e bem.